Amém. Graça e paz, igreja. Amém, queridos. Tudo bem com vocês? Amém? Eu também estou bem, na graça de Deus. Como é bom depender do Senhor, não é? Você depende de Deus? Amém? Respira. Vamos respirar bem fundo. 1, 2, 3. Pronto, isso é dependência de Deus, não é? Porque Ele nos dá o ar que nós respiramos. Isso é amor, fidelidade, cuidado, porque sem o ar nós nem aqui estaríamos. Então, só de nós respirarmos, nós podemos contemplar a fidelidade, a grandeza de Deus, o cuidado de Deus nas nossas vidas, não é? Você concorda? Amém, glória a Deus. Querido Deus, ministrar muito nas nossas vidas, né? Como já tem feito desde o início desse culto, nesse tempo. Hoje, 20 de setembro de 2015, tá certo? Tá? Uau, irmãos, está sendo rápido o tempo, não está? Porque eu olho para trás, setembro começou ontem e já está terminando. Nessa correria da vida, nesse tempo corrido, Deus separa essa hora, né, para nós estarmos aqui reunidos como igreja, para Ele ministrar nas nossas vidas. O seu coração está aberto? Amém. O meu coração está aberto e desejoso receber a palavra de Deus, aquilo que Deus separou e preparou para nós. E olha, Deus quer nos levar, irmãos, a um conhecimento que vai além daquilo que nós já temos experimentado. Você tem aprendido muito de Deus? Eu tenho. Nos cultos, na célula, no meu TSD, meu tempo a sós com Deus, no meu discipulado. São espaços que Deus reserva para ministrar e para nos ensinar muito. Mas hoje Deus quer nos levar, ensinar como ter uma vida cristã bem-sucedida. Esse é um desafio para nós, irmãos. Sim, esse é um desafio diário para a minha vida, não é? Porque eu quero ser um cristão bem-sucedido. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas, em tudo que eu fizer. E eu te pergunto mais, isso é promessa de Deus para nós? Sim. Nós temos vivido essa verdade? Será que nós temos experimentado essa verdade? Uma vida cristã bem-sucedida? Mas o que seria uma vida cristã bem-sucedida? Nós vamos aprender hoje com Paulo, em 1 Coríntios 16. Pode abrir a sua Bíblia. Deixa aberta aí com você. Porque, amados, eu fico pensando, é muito triste uma vida cristã, uma vida aqui na terra de altos e baixos, não é? Hoje eu estou bem, hoje eu quero tudo, hoje eu estou sonhando. Amanhã eu já não quero mais nada, eu quero desistir. Então não há uma constância, não há uma permanência, não há uma posição, não há uma decisão. E é isso que Deus quer ministrar nas nossas vidas. Porque uma vida cristã bem-sucedida, ela passa por esses princípios. Amém? E olha só, antes de nós lermos a palavra, eu ouvi uma história, eu quero compartilhar com vocês. Porque existe um princípio fundamental para que nós tenhamos esse UAP, né? Possamos subir, possamos avançar em Cristo. Eu ouvi uma história, eu achei tão interessante, essa história ela vem falando comigo em tantos momentos da minha vida, até no meu casamento, na minha vida profissional, na igreja, no discipulado. E olha só, talvez você já tenha ouvido também essa história, a história de 2 sapateiros. Um senhor tinha uma loja de sapatos que estava indo muito bem numa determinada cidade. E ele disse assim, olha, eu preciso ampliar a minha loja, as minhas lojas, né? Eu quero filiais. Eu não quero apenas mais ter uma loja, eu quero abrir filiais. Então pegou os 2 principais vendedores, os 2 melhores vendedores que ele tinha naquela loja de sapatos, e disse para eles, olha, eu vou enviar vocês para um lugar, e nesse lugar vocês vão ser bem-sucedidos. Eu tenho certeza disso.
E lá vocês vão vender sapatos, porque nós vamos abrir naquele lugar uma outra loja, uma filial, né? Então, eles foram para no mesmo lugar, na mesma região, mas em cidades diferentes, tá? No mesmo país, mas em cidades diferentes. Pois bem, ele preparou toda, né, uma mala, já levando alguns sapatos, muito animado, pegou as suas coisas e foi embora. Chegando no aeroporto daquele local, um dos vendedores começou a observar os pés das pessoas que ali moravam. Já ainda no aeroporto ele começou a observar isso. E ele disse: meu Deus, me mandaram para o lugar errado. Eu estou no lugar errado. Aqui ninguém usa sapato. Todo mundo está descalço. Então a cultura desse país, a forma como essas pessoas, o costume dessas pessoas é andar descalço. O que eu vou fazer aqui vendendo sapato? Imagina, gente, um vendedor de sapato num lugar onde ninguém usava sapato. Pois bem, ele ligou para o seu diretor lá, né, para o seu chefe, e disse: olha, você se enganou. Eu estou indo embora agora, não vou nem dar 2 passos, já vou pegar o voo de volta, porque aqui ninguém usa sapatos. E aí o outro vendedor chegou num outro ponto daquele país, desceu no aeroporto, o outro vendedor, e quando ele olhou aquela situação, ele falou: nossa, é a mesma coisa aqui. Olha isso, ninguém aqui usa sapato. Meu Deus, eu estou no paraíso. Eu estou no paraíso. Então ele ligou para o chefe dele e disse: chefe, estou no lugar certo. Oba! Aqui ninguém usa sapato, então é aqui mesmo que nós vamos disseminar essa ideia de usar sapato. É aqui mesmo que nós vamos vender muito, porque eles não conhecem o nosso produto ainda. Pode mandar, né, mais sapatos, porque eu estou no lugar certo. Tudo bem? Vocês entenderam? As duas visões estavam no mesmo espaço, no mesmo lugar, porém com visões diferentes. Queridos, por que nós temos entendimento, né, compreensão diferentes? Por quê? Porque nós precisamos ter o nosso entendimento transformado. Amém? Então, uma vida cristã bem-sucedida, ela fala de um entendimento transformado. De alguém que tem a sua mente transformada pela palavra, pelas coisas de Deus, e você vai ver que isso vai fazer a diferença na sua forma de ver, de pensar, de agir, de sentir, no seu comportamento, nas suas ações. Então, primeiro, muda aqui e depois transparece no meu comportamento, tá? Então, diga assim comigo: primeiro, preciso de transformação no meu entendimento. Amém, amém. Então vamos ler a palavra. 1 Coríntios, está aí, 16. Nós vamos começar do 12. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Amém. É isso que o Senhor quer falar conosco. 1 Coríntios 16. Amém. Versículo 12. Paulo está aqui, né, falando com a igreja, já no final dessa epístola, e ele começa a dizer para os irmãos que ele tanto ama, algumas orientações para a vida cristã. Então, no versículo 12, ele diz assim: olha, acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco, em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando ele se deparar boa oportunidade. O 13 e o 14. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amém? Repita comigo assim: seja vigilante, permaneceis firmes na fé,
Sede corajosos, sede fortes, e o vosso proceder seja todo inspirado no amor. Amém. Queridos, que tremendo. Isso aqui é uma receita, uma palavra muito prática, que Paulo está dizendo para os irmãos como eles podem ter uma vida cristã bem-sucedida. Essa é a orientação de Paulo. No finalzinho aqui, ele fala no versículo que nós lemos primeiro, né, que o irmão Apolo poderia ir ter com vocês, só que agora ele não quer ir. Então, já que os irmãos não vão ter esse apoio, ele dá uma orientação de como os irmãos podem permanecer firmes, fiéis, inabaláveis, bem-sucedidos na sua vida cristã. Queridos, eu não tenho dúvida disso. Quando ele orienta e diz, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, seja corajoso, seja forte, e que o seu proceder seja todo inspirado no amor. Amém? É uma palavra simples, mas desafiante para nós. Irmãos, é fácil viver essa realidade? Sim ou não? Não. É um desafio mesmo, cada dia após dia para nós. Implica em coisas muito profundas na nossa vida, né? E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Queridos, a palavra de Deus, ela é viva. Quantos concordam? Amém? A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. É a palavra de Deus, irmãos, né, com o Espírito Santo, que vai convencer o nosso coração, que vai transformar o nosso entendimento. E se nós caminharmos, não é? Olha só, primeiro ponto que Paulo coloca aqui, sede vigilantes. Sede vigilantes. O que é ser vigilante? O que é ser vigilante? Vigilante significa, olha só o que eu coloquei, conhecer de fato o propósito, o desígnio de Deus para a nossa vida e nos aplicarmos em guardar isso. Então, ser vigilante é isso. É conhecer de fato quais são os planos e projetos que Deus tem para mim. E depois que eu conheço, eu vou aplicar a minha vida em guardar isso, em viver isso. E aí eu tenho que fazer o quê? Aplicar. Não é só conhecer, não é só saber, eu preciso aplicar. E esse aplicar fala de vigilância. Eu quero perguntar para vocês, quais são os seus valores? Irmãos, em que a nossa vida está fundamentada? Em que a sua vida está fundamentada? Qual é o fundamento, qual é a base da sua vida? Uma outra pergunta que eu quero fazer para você. Quais são os princípios de fé que você vive? Você tem clareza disso? Você tem clareza dos valores que a sua vida está fundamentada? Você tem clareza desses princípios de fé e do relacionamento que nós precisamos ter com Deus dia após dia? Você pode dizer, como eu também, né? Alessandra, eu já sei disso. Eu sei desta verdade, eu já li na Bíblia, já ouvi palavras sobre isso, então eu conheço, não é? Esses valores, esses princípios de fé. Mas eu quero perguntar para você, você tem conseguido ter uma vida cristã bem-sucedida? Mesmo sabendo disso? Aí está o X da questão, né? Aí está o que nós precisamos, muito mais do que conhecer, do que saber. Nós precisamos ter o nosso entendimento transformado. Põe a mão no seu coração e diga assim, eu preciso. Querido, diga com fé, eu preciso ter o meu entendimento transformado. Amém, glória a Deus. E quando nós temos o nosso entendimento transformado, irmãos, a questão muda. Nós não vivemos mais focados em comportamento. Preste atenção nisso. Quando nós temos a revelação, o entendimento, a ação manifesta
nas nossas vidas, nós saímos do nível de comportamento e começamos a andar em um posicionamento. É diferente. É diferente. É diferente uma vida que está ali sempre se esforçando para acertar. Eu estou sempre me esforçando para acertar. Isso é bom? É bom. Isso é importante? Sim. Nós devemos nos esforçar para acertar. Mas quando eu me posiciono, acertar é a essência da minha vida. Eu não preciso mais viver me esforçando, porque esse é um estilo de vida. É um estilo de viver. E o posicionamento, irmãos, ele vem com a revelação no nosso entendimento. Enquanto nós ainda não temos a revelação da palavra, dos princípios, do valor, e ainda isso está no nível de conhecimento da nossa mente, da nossa alma, nós vamos viver andando, caindo, andando, caindo. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal, um dia eu quero, outro dia eu não quero. Eu não consigo me posicionar firmemente. Esse é um alerta para nós cristãos. Irmãos, a começar de mim, eu sou a primeira dessa fila. Eu desejo isso na minha vida. Quero viver essa verdade do posicionamento. Então, Paulo, quando ele diz, irmãos, sejam vigilantes. Irmãos, permaneça firme na fé. Ele está dizendo, olha, eu não quero definir comportamento, mas eu estou indicando para você um posicionamento. Então, vigilância, permanecer firme na fé, ser forte, ser corajoso, fazer tudo em amor, não é um comportamento, é um posicionamento. E aí nós vamos ver um pouco mais a diferença sobre isso. Tá? Então, primeiro ponto, vigiar. Vigiar. Querido, se alguém aqui, nessas cadeiras, né? Essa pessoa não veio hoje, mas tem aqui alguém que já se sentiu ansioso algum dia da sua vida? Quem levanta a mão? Meu Deus, eu também. Eu também já senti ansiedade. Ansiedade de não dormir, de ficar sem comer, de perder a fome, de chorar. Esse tipo de ansiedade. Não é aquela ansiedade saudável, né? Porque hoje eu estava com um nível de ansiedade na minha vida. Eu sentei ali perto da Kay, em determinado momento peguei na mão dela, estava geladinha. Só que ela não sabia por quê. Era um nível de ansiedade, mas saudável, né? Aquela ansiedade da responsabilidade de estar aqui. Mas existe um outro nível de ansiedade que assola a nossa vida diariamente, se nós não vigiarmos. Que é aquela ansiedade que deixa a gente sem dormir, é a ansiedade que traz a preocupação. Mas a Bíblia fala para a gente ser ansioso, irmãos? Não. Vamos abrir em 1 Pedro 5? Vou pedir para você abrir, para dar tempo de eu beber água, e para que você também medite nessa palavra nesta semana. 1 Pedro 5, 7. Sabe por que há muita ansiedade no nosso coração, irmãos? Porque nós não vigiamos em guardar os princípios. Olha só o que 1 Pedro diz. Lançando sobre ele toda a vossa... Isso é princípio da palavra de Deus. E princípio é para ser seguido, vivido. Aqui está um princípio. Lançar sobre ele. Ele quem? O Senhor Jesus. Lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Até aí. Esse é um princípio. Mas por que então ainda andamos ansiosos? Porque não temos a completa transformação do nosso entendimento para que a gente receba esta palavra de forma viva em nós. Esta palavra, talvez, ela ainda é letra. Sabe quando a gente tem um entendimento transformado, o que essa palavra pode fazer em nós, irmãos? Se você acorda de madrugada pensando, e agora? Como eu vou pagar a minha conta amanhã? E agora? Como eu vou, trazer isso que eu preciso?
essa preocupação, ela vem na nossa alma porque somos humanos. Mas se o nosso entendimento está transformado, nós vamos pegar esse princípio, essa palavra, nós vamos levantar da nossa cama e vamos começar a declarar. Amém. Senhor, eu lanço sobre você toda a minha ansiedade. Senhor, eu estou ansioso, eu confesso. Eu estou preocupado, eu não quero nem dormir mais. Confesse ao Senhor, mas diga a Ele: Senhor, esse é o meu limite. E a tua palavra diz, se eu lançar sobre o Senhor a minha ansiedade, que eu posso lançar, porque o Senhor tem cuidado de mim. Amém? Queridos, o Senhor tem cuidado de você? Sim ou não? Sim. O que a palavra de Deus diz? Olha, os passarinhos que não trabalham, que não fazem, né, tantas coisas, ficam lá e eu dou comida para eles, eu cuido deles. Quanto mais dos meus filhos, quanto mais dos meus filhos. Então, lance sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Diga: Senhor, esse problema agora é seu. Pode falar: Senhor, esse problema agora é seu. Amém? Amém. Então, o Senhor vai cuidar de você em todo o tempo. Irmãos, vamos avançar um pouco mais. Não vigiamos, né, quanto a esses princípios, por isso nós ficamos ansiosos, como nós dissemos para você, como foi dito, né, agora há pouco. Vamos pensar num outro aspecto que nós precisamos ter o nosso entendimento transformado. Então, nós falamos um pouco da ansiedade. E aí Paulo diz: vigiai. Nós vamos vigiar. Eu estou citando alguns exemplos dentro desse primeiro ponto que Paulo diz: sejam vigilantes. O vigilante, ele não vai perder a noite de sono por ansiedade. O vigilante, quem é vigilante, como ele vai se relacionar um com os outros? Eu quero trazer esse exemplo para nós, irmãos, porque nós precisamos ser vigilantes, né? Ser cuidadosos, ser sensatos, ser sensíveis, ser prudentes. E quando nós deixamos de vigiar, nós perdemos o foco em Deus. Quando nós deixamos de vigiar, o diabo ele entra, como está dizendo aqui, olha, sede sensatos, continuando em 1 Pedro 5, versículo 8, sede sensatos e vigilantes, porque o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Rugindo e procurando a quem devorar. Então, nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. Como nós temos sido, será que temos sido sóbrios e vigilantes em relação ao nosso relacionamento um para com os outros? Será que você tem sido vigilante na sua casa, né? No relacionamento com o seu esposo, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus irmãos? Queridos, se nós focarmos, aí eu entro novamente naquela proposta ali da transformação do pensamento. Se o nosso foco está no comportamento, nós vamos ser frustrados. Se o foco em amar o meu irmão, em servir o meu irmão, está condicionado no comportamento dele, eu vou ser frustrada. Mas quando eu me posiciono em entender a importância que esse irmão tem para a minha vida, o que ele representa para mim como irmão em Cristo, isso não vai muito além de comportamento. Isso é um posicionamento com foco, com base aonde? Nos princípios, nos valores e no fundamento da palavra de Deus. O comportamento, irmãos, nem sempre ele está voltado para valores e princípios. Comportamentos são, eles mudam conforme a nossa alma. Se hoje a minha alma está no lugar, eu amo todos vocês. Se amanhã eu acordei e minha alma está fora do lugar, ai, não fale comigo. Não é isso? Isso é comportamento. Porém, o nosso olhar para com o outro, ele não deve ser no comportamento, mas no meu posicionamento, em entender o valor que o meu irmão tem para mim, independente do seu comportamento.
Irmãos, isso é muito precioso. Pode parecer complexo, mas eu vou, detalhar aqui um pouco mais para nós. Olha só, o meu irmão, ele pode errar comigo. E ainda assim, eu continuar amando, respeitando, cuidando dele. Porque o meu posicionamento está dentro de um princípio da palavra que diz que eu preciso amar de maneira incondicional. Amém? O princípio não é esse? Amar uns aos outros como a mim mesmo. O meu amor, ele não pode estar baseado, o meu amor em relação ao outro não está baseado na condição. Mas se eu fico focada em comportamento, e se um dia aquele comportamento for muito chato, eu não concordar, eu vou virar as costas e vou quebrar um princípio. Mas se eu defino uma posição dentro do fundamento de Deus, dos princípios de Deus, me posiciono nesses fundamentos, nesses princípios, entendendo, olha a relação do entendimento. Aí eu entendo que eu tenho que amar independente de comportamento, incondicionalmente. Queridos, isso vai nos fazer ir muito além. Porque esse é o nosso desafio, não é? Esse é o nosso desafio. Pisou no meu calo, ai, ai, ai. Ai, ai, mas se eu sou vigilante, se eu estou atento, eu não vou ficar baseado em circunstâncias, mas eu vou sempre caminhar nos valores, princípios e fundamentos da palavra. Isso é ser vigilante. Em relação ao relacionamento um com os outros, não é? Queridos, nós precisamos vigiar no modo como nós tratamos uns aos outros. Precisamos vigiar, sim. Naquela hora que a gente não aguenta mais, nós precisamos aguentar. Nós precisamos aguentar. Por que, Alessandra, eu preciso aguentar? Porque eu tenho o meu entendimento transformado. E a minha vida não está baseada em comportamentos, mas em princípios e valores da palavra de Deus. Amém? Queridos, isso transforma a nossa vida. E a nossa vida sendo transformada, o mundo também é transformado. As pessoas que estão à nossa volta, elas também começam a experimentar, dessas coisas. Amados, quando o meu olhar está voltado para esses valores, o nosso modo de agir com o outro, ele muda. Sabe aquela dificuldade que nós temos de dar a outra face? Você tem essa dificuldade? Bateu de um lado, você dá o outro? Ou você diz, não, pera lá, você acha que eu sou bobo? Pera lá, não sou bobo. Me respeita. Irmãos, pera lá. Se Jesus estivesse nesse lugar, o que ele faria? Qual seria o comportamento dele? Com certeza Jesus, faria aquilo que é princípio e valor, que ele mesmo trouxe para a sua palavra. Você compreende? Nós precisamos ser melhores cristãos, sim. Melhores cristãos. Irmãos, isso é testemunho. Se bateu de um lado, nós temos que dar o outro lado. Assim que a Bíblia diz, bispo. Amém? Então, isso é um princípio. Isso é fácil, irmãos? Não, de jeito nenhum. Mas eu preciso ser vigilante para caminhar nesse valor. Tá bom? Então, vamos pensando aí com carinho nessas coisas. Essa é a natureza de Cristo em nós. Tá? Irmãos, na hora de você escolher alguém para se relacionar, quais são os seus critérios? Você é vigilante nisso? Quais são os valores que você estabelece para escolher alguém para se relacionar? Ou qualquer um serve? Eu posso usar o tempo, eu posso ficar lá, vou só ficar um pouquinho, vou conhecer, quem sabe rola alguma coisa. Irmãos, nós somos um povo de valor e de princípio bem estabelecido na palavra de Deus. Então, fica atento a isso, tá? E muitas vezes nós pensamos o seguinte, que definir algumas estratégias, definir algumas metodologias, isso vai nos dar bem-sucedido. Quanto que, não precisa levantar a mão, mas eu levanto a minha mão, já li muito livro de autoajuda e ainda busco algumas coisas para tentar buscar estratégias, técnicas, metodologias para mudar, para transformar, para fazer algo diferente, para que eu seja diferente. Então, nós buscamos muitas vezes esse refúgio. Mas eu quero te dizer que Deus,
ele faz o contrário. Deus, ele faz o contrário. Ele nos leva ele quer que nós tenhamos um posicionamento, e esse posicionamento vai gerar um comportamento diferente. Não é o comportamento que me leva na aparência de um posicionamento. Não é? Porque o comportamento, muitas vezes, ele pode nos levar a uma aparência de um bom comportamento. Mas talvez lá dentro isso não está ainda resolvido. Mas quando eu me posiciono em quê? Nos princípios e valores da palavra. Aí sim, eu tenho força, eu tenho fundamento, eu tenho base para manifestar o comportamento que agrada ao Senhor. Não é? Olha, vamos lembrar hoje para Josué, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Josué, capítulo 1, versículo 8. Olha como nos ensinou Josué em relação ao comportamento e posicionamento. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 7. Deus disse para Josué assim: Josué, somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou você. Não se desvie nela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Queridos, falem comigo, só então. Pronto, não precisamos falar mais nada. Só então os nossos caminhos vão prosperar e nós vamos ser bem-sucedidos se nós cumprirmos fielmente o que está escrito nesta palavra. Se nós nos posicionarmos nos princípios e valores que aqui estão. E para isso precisamos ser vigilantes. Era isso que Paulo estava dizendo para a igreja. Seja vigilante. Sejam vigilantes. Amém? Esse é um processo que requer de nós perseverança e posicionamento, né? Na medida que nós vamos, irmãos, meditando na palavra, nos alimentando, deixando que a palavra, que é água, que é vida, que é espírito, entre em nós, amados. As trevas que estão em nós, elas vão sendo dissipadas pela luz de Deus. E isso vai transformando. E aí nós sendo mais libertos, nós vamos começar a viver a essência de Deus em nós. Mas isso não é instantâneo. Muitos querem isso, eu desejo, oba! Eu quero essa luz na minha vida. Eu quero que as trevas saiam. Eu quero viver essa transformação, como eu desejo uma vida de liberdade. Quantas prisões na nossa alma, nas nossas emoções, quantas feridas. Ai, eu preciso, eu quero. Mas isso não é instantâneo. Isso é um processo de Deus em nós. À medida que vamos meditando, à medida que vamos nos alimentando, o nosso entendimento vai sendo transformado. Então vamos sendo libertos, vamos sendo sarados, e a luz vem sobre as trevas, irmãos. E aí sim, nós começamos a experimentar de uma vida bem-sucedida. Amém? Você deseja isso? Amém, eu quero. Então vamos vigiar. Vamos vigiar. Deixa eu perguntar para você. O que traz você nesta reunião? O que traz você aqui na igreja todo domingo? Por que você vem aqui? Né? O que te move para esse lugar, para nós reunirmos com pessoas, para a gente se encontrar? Qual é o valor de congregar para você? Que valor isso tem na sua vida? Você sabia que congregar é um princípio de Deus para nós? É um princípio. O Senhor nos ensina a congregar, a estar juntos. Mas por que Ele nos ensina isso? Para nos mostrar um valor precioso que tem o relacionamento uns com os outros. Porque, queridos, se deixarmos por nós mesmos, nós vamos querer ficar isolados. Nós queremos sempre, distanciar. Não quero prestar conta para ninguém. Não quero ter compromisso com nada. Mas o vir aqui, congregar, estar juntos, tem um valor para nós. E esse valor é romper a nossa individualidade.
nos levar a relacionar uns com os outros, a amar uns aos outros, a servir uns aos outros. Então, a nossa vinda aqui, ela não é apenas um comportamento, mas ela é um posicionamento em Deus para vivermos um princípio que Ele nos ensina. Você concorda? Amém? E é isso. Será que nós temos vigiado em relação à nossa individualidade? Você tem um coração aberto para prestar contas para seu discipulador ou sua discipuladora? Seu coração está aberto ou você tem algo lá dentro que ninguém pode saber? Cuidado, queridos, vamos vigiar. Deus não quer apenas uma mudança de comportamento, mas Ele quer que nós o conheçamos muito mais. E aí Paulo continua, não é? Primeiro ele falou da vigilância, depois ele vem com permanecer firmes na fé. Permanecer firmes na fé. E eu percebo que essa palavra, não sei se você observou, olha aí na sua Bíblia, é uma sequência de ideias. Ele diz, sede vigilantes. E essa vigilância vai fazer você permanecer firme na fé. O que faz você permanecer firme na fé é vigilante. Eu não tenho permanecido firme na fé, porque está faltando vigilância. Está faltando cuidado em guardar os planos e propósitos, os princípios de Deus na sua vida. Então, permanecer firme na fé é uma postura vigilante que vai acompanhar e vai proporcionar essa firmeza na minha vida. Agora eu pergunto para você, o que é fé? O que é fé, irmãos? E aí muita gente pode dizer, fé, Alessandra, é acreditar no impossível. Amém, irmãos, eu concordo, assim, né, em partes. Fé é acreditar no impossível. Mas acreditar no impossível, depois que ele já se manifestou, é fé? Acreditar no impossível, depois que ele já se manifestou, o irmão foi curado, tremendo, glória a Deus, né? Isso não é fé, irmãos. A fé é a certeza das coisas que nós ainda não vemos. A fé é a certeza das coisas que nós ainda não vemos. E fé, né? E me dedico a andar vigilando, eu conheço a vontade de Deus na minha vida. E eu tenho a convicção de que o que Deus faz é sempre bom. Por isso eu posso mergulhar em fé e crer que algo que ainda não se manifestou poderá se manifestar na minha vida. E eu preciso perseverar e ficar firme nessa fé. Irmãos, a virtude da fé está em crer algo, em algo, ainda que não se manifestou, como nós falamos. Porque depois que tudo já está resolvido, aí já não há mais virtude. Aí já não há mais virtude. E se nós formos vigilantes, nós vamos permanecer na fé. E para estimular a sua fé, olha só, tremendo. Quero aqui alguns testemunhos. A Valéria tem um testemunho tremendo, né, Valéria? Conta pra gente. Amém. Há um tempo atrás, assim que eu me separei, eu passei por uma dificuldade muito grande, muito mesmo. E um dia eu estava sem nada em casa, mas nunca perdi a minha fé, que um dia melhor ia chegar. Estava eu conversando com a minha mãe e falei, mãe, eu vou me embora. Ela, não, minha filha, não vai. Eu falei, vou. E eu subindo para minha casa, o Senhor começou a falar comigo, vai no supermercado. Falei, para que, Senhor, que eu vou no supermercado se eu não tenho R$1? Ele vai. Tá bom, Senhor, eu vou. E entrei naquele supermercado, não tinha ninguém dentro daquele supermercado. E eu com fome, a minha filha com fome, o meu pai. E eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer nesse supermercado? E quando eu entrei no supermercado, tinha somente os caixas, mais ninguém. E o Senhor vai. E eu sou apaixonada por colheres. E nessa época o Senhor falou para mim assim, vai nas colheres. Eu falei, para que, Senhor, que eu vou nas colheres? Ele vai. Eu falei, amém. Lembrar disso me emociona muito. Quando eu cheguei naquelas colheres que eu comecei a olhar, eu olhei e não tinha ninguém no supermercado, ninguém. E eu comecei a olhar aquelas colheres e deslumbrar, cada uma mais bonita do que a outra.
E quando eu olhei a colher, tinha uma concha que eu olhei e tinha R$ 50, dobrado em mais ou menos uns 50 pedaços, dentro da colher. Eu olhei para todos os lados e falei, Deus, o que é isso? Senhor, pega, é teu. Eu falei, Senhor, o que é isso? Eu falei, como que eu vou pegar? Ele é teu. Quando eu peguei aquele dinheiro que eu abri, eu corri lá, peguei uma sacolinha, uma cestinha, e comecei a pegar tudo que eu estava precisando. Eu sei que eu comprei tudo. Quando eu cheguei no caixa, a moça ainda olhou para mim assim e falou assim, nossa, o seu rosto está tão feliz. Eu falei, tô, minha amada, porque eu sei que Deus existe. Então isso, irmãos, é fé, é fé. E eu voltei para trás e cheguei correndo, gritando na casa da minha mãe. Ela, o que é isso? O que é isso? Eu falei, mãe, a senhora não sabe o que aconteceu. Ela falou, quem que te deu isso? Eu falei, o Senhor. O Senhor. E nesse tempo todo eu tenho perseverado na fé. Não desistido jamais. Deus. Aleluia! Queridos, Jeová Jireh, né? O Deus da minha provisão. Irmãos, fé é sair do óbvio. Isso é normal? Isso é natural? Isso é comum? Não. Ninguém acha R$ 50 no meio das colheres todos os dias. Mas se você tem fé para ouvir, sensibilidade, para ouvir e obedecer à voz de Deus, nos leva a experimentar o sobrenatural. Amém? Olha só, mais um testemunho aqui de fé. Vou ficar em pé. O meu, acho que eu nunca contei, né, para ninguém. Quando a Letícia nasceu, ela estava com mais ou menos 10 meses, ela teve contato com um danoninho. E das 6 últimas crianças que tinham nascido na minha família, ela era a 6ª, 3 tinham desenvolvido alergia à lactose. Né? Então, a probabilidade dela ter essa alergia era muito grande. Só porque a gente não sabia, deu o danoninho para ela, e ela desenvolveu essa alergia à lactose. E eu passei por vários médicos, até que eu cheguei numa gastropediatra, e ela falou assim para mim, sua filha não pode ter contato com mais nada de proteína do leite, tá? Tudo que tiver proteína do leite, você vai ler rótulo, tudo, ela não vai poder mais ter contato. E nós vamos agora entrar com leite de soja. Aí entrou com leite de soja, desenvolveu alergia à soja também, a proteína da soja. Voltei na médica, ela falou assim, ela é muito novinha, que ela não tinha 1 ano. Quando ela fizer 1 ano, nós vamos fazer um exame nela, uma endoscopia. E essa endoscopia, eu quero que você faça num determinado lugar, com uma determinada médica, porque ela vai mais profundo. E eu quero que ela tire alguns pedacinhos do intestino dela, para a gente ver como é que está esse nível de inflamação. Se tiver mesmo as células inflamatórias, então acabou. Aí não pode mais ter contato nem com leite, nem com soja. E eu fui para esse exame, né? Ela fez, ela tinha 1 aninho, eu chorei demais, mãe, né? Já viu. Eles tiveram que dar aquela anestesia de cheirinho para ela, e ela fez o exame, daí uns dias saiu o resultado positivo. Alergia à soja, alergia a leite. Então, a Letícia é uma criança que ela não podia comer nada. Sabe o que é nada? Uma bolacha de água e sal tinha lecitina de soja. Tudo que você olha no supermercado tem lecitina de soja ou tem lactose. Então, eu comecei a fazer bolo que não tinha, inventar receita. Se eu fosse numa festa com ela, num casamento, qualquer lugar, eu tinha que levar uma comida separada. E a minha sorte é que ela toda a vida não foi muito chegada na comida, né? Graças a Deus. Então, assim, para ela, se eu alimentasse ela, o que valia era brincar. E a igreja aqui ainda era menor. Eu não me lembro o nome do pastor, mas ela estava numa crise, né? Ela deu era uma alergia. Essa alergia era tão forte que ela dava uma diarreia. E ela ficou muito magrinha e ela ficou com uma assadura que foi na carne viva. Né? E essa assadura ela passou por 7 médicos, nenhum resolveu. E era problema ainda, manifestando a alergia. E voltei na gastro, a gastro falou assim, ó, seguinte, nós vamos fazer um tratamento seguinte, você vai ficar 2 anos sem deixar essa menina encostar em nada que tenha leite, tenha soja. E você tem que observar muito, porque do jeito que ela está, ela pode desenvolver uma alergia à frutose, uma alergia a corante, e eu já fiquei desesperada. Né? Então, comecei a dieta, tirei tudo. 6 meses ela estava nessa dieta. Tem um pastor aqui na nossa igreja, ele tinha pregado na África, disse que ele era muito usado em cura, e ela estava com muita diarreia, que não segurava.
Ela ficou em casa com o Dionel e eu vim. E eu cheguei aqui numa expectativa grande desse homem falar de cura. Gente, ele não falou nada de cura. Ele falou da África, das coisas que tinham acontecido lá. No final, ele falou, irmãos, Deus me usa muito assim na área de cura. Se alguém aqui tem alguma coisa que precisa de cura, se a pessoa não está aqui, se levanta no lugar dela. Eu lá no meu lugar levantei, apresentei a Letícia, falei, Deus, eu preciso, né? Eu não aguento mais minha filha nessa situação, não podendo comer nada. E eu orei, tive fé, cheguei em casa, falei, minha filha, vem cá. Dei chocolate, dei leite, dei bolo, dei bolacha recheada. E aí eu fui esperando, né? E a minha fé foi tão assim forte que porque na teoria eu poderia ter ficado preocupada e ficar abrindo a fralda e tudo. Não, e ela nunca mais teve nada. Ela não teve diarreia, ela não teve alergia, ela não teve assadura. Não voltei na pediatra. Eu ia lá de 3 em 3 semanas, nessa gastropediatra, fazer o acompanhamento. E eu me lembro que quando ela já estava com 5 anos, já grandinha, ela teve um problema digestivo, mas era uma gastrite, e eu levei elas nessa médica. A hora que a médica me viu, ela ficou louca, porque a Letícia era uma paciente de celular, de ligar. O que você fez? Onde você fez o tratamento? Eu falei, doutora, minha filha foi curada. Ela falou, eu não acredito. Eu falei, pode acreditar. Ela falou, sua filha está até hoje sem comer nada que tem leite e soja. Eu falei, não, minha filha come tudo que tem leite e soja. Até hoje eu não consegui tirar nem a mamadeira dela, que até agora ela está mamando. Ela tem certeza? Eu falei, tenho. Nós oramos e Deus a curou. E eu quero que a senhora olhe agora só a gastrite dela. Então, esse é um testemunho de cura na vida da Letícia. Amém. Glória a Deus. Jeová Rafá, o Deus que cura. Amém? Permaneceis firmes, irmãos. Vamos permanecer firmes na fé. Agora, eu não resisto, Verinha. A Verinha tem um testemunho, irmãos. Jeová, aí eu me lembro de Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Porque, queridos, ela já contou isso aqui muitas vezes, no redil, na célula. Mas, Verinha, tem pessoas aqui que precisam ouvir esse testemunho. Então, rapidinho, conta pra gente o que é ter fé. Bom, irmãos, eu precisava fazer uma mousse, né? Uma mousse. Aí eu peguei e fui no supermercado, tinha R$20. Mas só que os R$20 não dava para me comprar todas as coisas para fazer o mousse, né? Aí eu fui para o supermercado orando, né? Para Deus abençoar a minha compra. Aí quando eu cheguei na seção dos leite condensado, né? Deus falou assim, pega o melhor. Pega o Nestlé. Aí eu falei assim, mas eu não posso, só tem R$20. Como que eu vou fazer? Porque tem que comprar bolacha e tal, essas coisas, né? Aí o senhor, pega o melhor. Pega o Nestlé, né? Eu não, eu vou dar. Aí eu comecei a andar assim nas sessões, né? Com a cestinha, né? Olhando o que eu ia comprar e tal. Aí eu falei assim, eu vou pegar. Aí eu fui lá e peguei o leite condensado Nestlé, o creme de leite, as coisas, né? E fui para o caixa. Esses R$20 não vai dar, né? Aí quando eu cheguei no caixa, sabe o que aconteceu? O dono falou assim para a moça, não cobra essa compra dela. Você pode levar sem você pagar. Aí se eu tivesse pegado o pior. Deus! Irmãos, como Deus é lindo, não é? É isso. Permanecei firme na fé, que você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Aquilo que é óbvio, aquilo que é natural, que é humano. Irmãos, você vai experimentar ainda milagres, milagres e milagres. Mas você pode dizer, Alessandra, eu não estou conseguindo permanecer firme na minha fé. Né? A minha fé está oscilante, porque você não está vigiando. Primeiro vigiai e depois você vai o quê? Permanecer firme na sua fé. Amém? Então, na sequência aí, já para a gente finalizar com esses testemunhos tremendos que edificam a nossa vida, Paulo ainda fala, seja corajoso. Irmãos, está faltando coragem na sua vida? Se está faltando coragem, é porque você não tem permanecido na fé. Porque todos esses testemunhos de pessoas que permaneceram exercendo uma fé operosa, né? A operosidade da nossa fé, que está lá em 1 Tessalonicenses 1:3,
que Paulo também nos orienta a ter uma fé operosa, uma fé que age, uma fé que crê. Não uma fé que fala, vamos lá, vamos lá. Todos esses 3 testemunhos mostraram essa fé operosa. E mostraram também, sabe o quê? Pessoas de coragem. Amém? Pessoas de coragem. Coragem, mas Deus falou, meu Deus, eu não estou vendo, mas eu estou crendo e eu vou fazer, e eu vou avançar. Então, queridos, esteja vigilante, permaneça na fé, sede fortes. Paulo diz ainda, olha, queridos, sede fortes. E sabe o que nos faz pensar nesse ponto? Saia de cima do muro. Se posicione em Deus. Uma hora eu sou, uma hora eu não sou. Se posicione quem você é em Deus. Quem você é em Deus. E desta forma, amados, será inevitável o nosso proceder, né, inspirado no amor. Desta forma, todo o nosso proceder, que é onde ele termina o versículo, todos os vossos atos, proceder, sejam feitos com amor. Então, se nós caminhamos nesses valores, consequentemente, nós vamos caminhar em amor. Tudo que nós fizermos, nós vamos fazer com amor. Amém? E aí eu quero perguntar para você, né, me lembrando um pouco de Adão. Estava hoje refletindo um pouco sobre Adão. Quando Adão pecou, irmãos, qual foi a primeira pergunta que Deus fez para Adão? Depois que ele pecou, o Senhor chegou para ter comunhão, para ver Adão na virada do dia, como a Bíblia diz. A primeira pergunta que Deus fez para Adão? Onde você? Isso. Não foi o que aconteceu. Porque se Deus pergunta o que aconteceu fala de comportamento. O que aconteceu? Mas perguntou, onde você está? Por que você está nessa posição? Por que você saiu do lugar que você deveria estar? Então, o que Deus quer de nós, irmãos, não é apenas um mero comportamento, mas Ele quer um posicionamento que vai gerar um comportamento. Então, Deus, nesta noite, nos pergunta, aonde nós estamos? Né? Será que você está no lugar certo de Deus para a sua vida? Será que você tem feito, né, tem sido vigilante, tem permanecido na fé? Será que você tem sido forte, corajoso? E tudo o que você está fazendo, você tem feito em amor? Porque esses são valores e princípios de uma vida cristã bem-sucedida. Vamos ficar de pé, queridos? Amém? Amém, Senhor. Diga assim, Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que penetra a minha vida, que gera mudança, que gera transformação, que me leva para lugares mais altos, que me faz prosseguir, que me faz andar em fé, que anima o meu coração e que me revela um posicionamento em Deus. Amém?